Não seja uma pessoa burra. Sabe aquele ditado de a grama do vizinho é melhor do que a minha? Pois é, sinto muito em te dizer, mas ela é mesmo. Brincadeiras à parte. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Estela Neri. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, ou bem-vinda. Se você gosta de desenvolvimento profissional e engenharia, você está no lugar certo. Aqui eu falo um pouquinho sobre mentalidade, sobre cálculo, sobre como que é o processo ali da faculdade. E se você não gosta desse tipo de conteúdo, tudo bem, esse vídeo não é para você. Agora, se você gosta desse tipo de conteúdo de desenvolvimento profissional, pessoal e engenharia, seja você um engenheiro, um arquiteto, que quer se dar bem na sua carreira, já se inscreva aqui no canal, dá o seu like e me segue também nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês. E bora para começar o vídeo de hoje. Eu vou começar citando logo um exemplo de um livro que alugou um triplex na minha mente. O livro chama Comporta-se, eu vou deixar aqui na tela para vocês e eu super recomendo a leitura agora já no começo do ano 2025. É um livro muito bom que vai falar sobre toda a sua como mudar a sua mentalidade. E eu vou deixar ele aqui para vocês, vou deixar um linkzinho também da Amazon. Então corre lá, garanto que é uma leitura muito boa e você não vai se arrepender. Mas vamos de fato ao que interessa. Vamos falar sobre a violência. O que vem na sua mente quando eu falo a palavra violência? Eu garanto que um monte de coisa ruim. É o que você viu no jornal ontem. Um avião caiu, que foi no caso, o avião caiu ontem em São Paulo. Então, seja a imagem de um assalto, um trauma que você carrega na sua vida, né? Vamos se tratar aí de pessoas que sofreram bullying quando ainda estavam na escola. Ou seja, a palavra violência, ela vem com um aspecto, uma palavra carregada, uma palavra muito negativa. Mas, pense só, a violência, ela não é uma palavra totalmente negativa. Quando você pensa em um esporte, em uma luta, por exemplo, a luta ela é um esporte violento. Mas quando você está assistindo a um combate, você torce para que seu atleta preferido golpeie o atleta adversário. Mas isso é uma forma de violência. Mas a gente trata como uma violência saudável. Aliás, é um esporte. Não é mesmo? Então, quando você enxerga a palavra violência com outros olhos, com bons olhos, você muda completamente o sentido da palavra violência, né? Toda essa imagem ruim que você carrega da palavra violência. Até que ponto você considera a palavra violência saudável e se sente orgulhoso quando um atleta se defende de outro atleta em um combate, em uma luta, por exemplo. Um outro exemplo, e esse é muito legal porque utiliza a natureza aí ao nosso favor, na cadeia alimentar. Quando tratamos de uma cadeia alimentar, que um gavião vem e pega um rato, por exemplo. Isso é uma forma de violência, mas a gente não trata essa violência de uma forma negativa. Afinal, é o ciclo, é a cadeia alimentar. O gavião precisa se alimentar do rato, da cobra e outros exemplos aí. Então, essa palavra violência, ela tem ali um sentido bom, porque é o processo da natureza. Logo, esse exercício que a gente fez aqui de mentalizar a palavra de violência e trazer os aspectos positivos e os aspectos negativos, fazer essa comparação da palavra, foi um exercício super saudável e que fez você ter mentalidades diferentes, opiniões diferentes. Ou seja, você fez uma comparação que foi legal e foi saudável, certo? Então, uma simples palavra, violência, gerou resultados positivos e negativos e fez você pensar além do que você realmente pensaria quando se trata da palavra violência. Fez você sair da sua caixinha, da sua zona de conforto, de pensar sempre no óbvio. Então, esse exercício da comparação, ele é muito legal. A gente faz o tempo todo, ele está presente o tempo todo na nossa vida. Quando você sai na rua e vai escolher uma roupa, você escolhe aí provavelmente a roupa que você vai se sentir mais confortável, mas você também pensa o que as pessoas vão achar
Isso é um exercício de comparação. Quando você vai a um restaurante, que você vai pagar ali pelo seu alimento, você vai escolher provavelmente uma opção que vai estar com uma aparência melhor, com um cheiro melhor, que, claro, de fato, um alimento que você goste, mas você também vai pela aparência, ou seja, você está comparando dois tipos de alimento, embora os dois exerçam um papel fundamental, que é te nutrir, te deixar saudável. Aí, se a gente pensar, né, não no hambúrguer, mas em dois alimentos saudáveis. E aí você vai, provavelmente, se eu tiver um alface ali que tá um pouco mais murchinho e um alface que tá com as folhas verdes, vibrantes, você provavelmente vai pegar aí o da esquerda, que seriam as melhores folhas. Então você exerce esse tipo de comparação e perceba que é uma comparação saudável, porque você está escolhendo o melhor, o que vai te nutrir, mas que tem uma boa aparência também. Então a comparação, ela existe o tempo todo na nossa vida, é inevitável que não façamos comparações, e ela, de alguma forma, ela é saudável, porque ela vai fazer você sair da sua zona de conforto, sair do seu lugar, sair da sua zona que às vezes você não está ali num trabalho legal e você vai procurar outros meios, outros caminhos para sair desse trabalho que não está legal, para um trabalho que vai te deixar mais saudável, vai te deixar mentalmente mais saudável e trazer aí bons resultados financeiramente também. Então, esse exemplo também é um exemplo de comparação, uma comparação saudável. Mas nem sempre fazer esse tanto de comparação na nossa vida, ele é saudável. Chega em um certo momento que fazemos tantas comparações que isso vai te estacionar. E é por isso que eu vou deixar 3 princípios básicos aqui nesse vídeo sobre comparação e como fazer ela de forma saudável, que vai fazer você ter resultados bons e positivos na sua vida. O primeiro exercício é: a grama do vizinho é melhor do que a minha. E sim, gente, de fato, quando a gente olha para o nosso vizinho, nosso amigo, nosso colega, de fato, a gente só tem a tendência de ver coisas boas que essa outra pessoa conquistou. E todo mundo já fez esse tipo de comparação na vida. Seja até mesmo com coisas simples, tipo, nossa, tal pessoa comprou tal roupa e ficou muito bonita, eu gostei. E sim, gente, todo mundo faz esse tipo de comparação, mas a verdade é que você não conhece o processo que aquela pessoa passou para conquistar todos aqueles objetivos, todos os sonhos dela. Então, todos nós somos capazes de conquistar e de chegar aos nossos sonhos, né? Todos os nossos sonhos que são almejados. E todos nós temos oportunidades, sorte e tempo para conquistar todos esses objetivos. E a curva de aprendizado para cada um, ela é diferente. Então, às vezes, você é uma pessoa que vai precisar passar por um processo um pouco maior para conquistar um sonho que determinada outra pessoa passou um processo bem menor, bem mais curto para conquistar aquele sonho que às vezes é igual, né? Às vezes é um carro, por exemplo. Então, cada pessoa tem um processo e uma curva de aprendizado diferente. Um exemplo muito bom é o exemplo da galera que está aí prestando vestibular para entrar em uma engenharia, por exemplo. Engenharia é um dos cursos mais concorridos, principalmente em federal, vamos dizer. E você pega uma pessoa que não teve uma boa base do ensino médio, provavelmente ela vai precisar estudar muito mais, ela vai precisar de um tempo de dedicação muito maior, empregar muito mais esforço do que uma pessoa que estudou a vida inteira em uma escola particular, teve um ensino muito bom. Então, essa pessoa que não teve toda essa, não digo uma qualidade de vida, mas todo esse suporte, ela precisa empregar mais esforço, a curva de aprendizado dela vai ser bem maior do que essa outra pessoa. Então, esse exercício de comparação, ele é saudável, mas
depende muito aí do seu processo. Você precisa entender que você, às vezes, vai precisar gerar mais esforço do que determinada outra pessoa. Quando você for fazer comparações, não faça comparações tolas, sabe? Faça comparações que vão ser saudáveis. Então, busque pessoas que você vá se inspirar, pessoas que você fale o que essa pessoa fez para conseguir, por exemplo, atingir, perder determinado peso. O que ela fez? Obviamente que você não vai fazer exatamente com ela, porque o seu corpo é o seu corpo, é diferente daquela pessoa, mas você pode ter ela como uma inspiração. Seja ali, nossa, essa pessoa treina todos os dias, então eu vou me inspirar nela e vou treinar todos os dias. Ela tem uma alimentação saudável, eu vou me inspirar nela e ter uma alimentação saudável. Não vou comer a mesma coisa que ela, porque o que o corpo dela precisa é diferente do que o meu corpo precisa. Como que ela vive, qual é a qualidade de vida, qual é a rede de amigos. Busque fazer essa comparação, ter essa motivação, mas de forma adaptada para a sua realidade. E aqui eu já quero também puxar um gancho para, que é o nosso segundo tópico, ande com boas pessoas. Pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. Então, se você quer ser uma pessoa saudável, ande com pessoas saudáveis. Ande com pessoas que vão falar, vamos no domingo correr num parque, vamos a um restaurante que é um restaurante que tem comidas saudáveis. Então, sempre ande com pessoas que têm o mesmo objetivo, pessoas que vão te inspirar e que não vão ficar te fazendo desviar dos seus caminhos, desviar dos seus princípios e as suas metas. Se você quer se desenvolver aí na engenharia, que é o tema tópico principal aqui do nosso canal, se você quer ser um engenheiro, se inspire em outros engenheiros. Se você trabalha em uma empresa, o que essa pessoa fez, o quanto essa pessoa estudou para estar em determinado cargo, o que ela fez para conseguir chegar onde ela está hoje, o quanto de esforço ela empregou para conseguir chegar a esse cargo de engenheiro master, vamos assim dizer. Qual foi a faculdade que ela fez? Ela fez pós-graduação, ela fez um mestrado, ela fez um doutorado. Quais são os cursos que ela fez? Então, se inspire nesse tipo de pessoa, ande com esse tipo de pessoa. É aquele ditado de você é a média de 3 ou 5 pessoas que estão ao seu redor. Então, se você quer ser esse tipo de engenheiro, um engenheiro reconhecido, renomado, ande com pessoas que já são engenheiras e têm mais conhecimento do que você, porque você vai subir o seu nível, você vai subir o seu patamar, porque essas pessoas vão ter um conhecimento muito melhor do que você, elas tiveram uma curva de aprendizado que ela já passou e que elas podem trazer para você e você vai saber ali recolher cada um pouquinho dessas informações e levar para você ter o seu próprio conhecimento e a sua própria trajetória. E o terceiro e último tópico aqui, que é super e talvez até o mais importante, é fazer comparações com outras pessoas é legal e saudável, a depender aí do ponto de vista, mas você precisa fazer uma autocomparação. Quem você é agora e quem você quer se tornar e como que você vai fazer isso. Então, fazer essa comparação de si próprio, se conhecer, entender quais são as suas dificuldades, quais são as suas necessidades e o que você precisa mudar na sua realidade para chegar a conquistar aí todos os seus sonhos. Então, exerça esse tipo de comparação. Você precisa ser uma pessoa mais educada, você precisa ser uma pessoa mais atenciosa, talvez aí uma pessoa mais dedicada ao seu trabalho, uma pessoa que precisa estudar mais. Então, exerça esse tipo de autocomparação. Por exemplo, às vezes você não está indo bem em uma prova de cálculo, para a galera aí que está entrando na faculdade. Mas o quanto de esforço e dedicação você está colocando aí para ir bem na prova? Você está estudando uma semana antes da prova, talvez? A galera que faz engenharia sabe que estudar uma semana antes da prova não vai dar certo, porque cálculo é uma matéria que exige muita atenção, dedicação, exercícios diários, porque senão
você não vai conseguir chegar ali e ter um bom desempenho na sua prova. A não ser que você seja uma pessoa aí muito inteligente, casos à parte que a gente sabe que existe, ou que já teve cálculo 1, 2 aí no ensino médio, que existem pessoas que têm, né? Mas mesmo assim, você vai ter uma dificuldade, principalmente se for em uma faculdade federal, por exemplo, que a gente sabe que o cálculo ali é um cálculo que exige mais atenção, que você precisa descrever matematicamente. Então, se você deixar para o último dia, a última semana, você não vai conseguir. Então, exerça esse tipo de comparação. Eu sou uma pessoa que eu tenho um conhecimento bom de matemática básica, pô, isso é legal, já é um baita de um pontapé. Então, agora eu só preciso estudar a matéria de cálculo 1, que é o cálculo um pouco mais difícil. Mas se você é uma pessoa que ainda tem dificuldade em cálculo básico, por exemplo, você não vai conseguir ter na verdade, você vai precisar ter uma dedicação um pouco maior para conseguir estudar tanto a parte de básico quanto a parte de cálculo 1, por exemplo. Então, busque entender quais são os seus erros e para que você consiga contornar essa situação e ter essa virada de chave aí, exercer sempre a comparação e conseguir atingir bons hábitos, boas metas. E por último, eu vou deixar aqui um trecho que eu li no livro A Boa Sorte, para quem estava aqui no último vídeo. Eu comentei também sobre esse livro e eu vou deixar aqui na tela para vocês. E diz assim: se você tem um jardim em casa e quer colher morango todos os dias, você precisa ir e buscar o que é necessário para o que o seu jardim necessita para colher morango todos os dias. Seja arejar a terra, ter um bom adubo, comprar sementes, regar, saber a quantidade de água. Tudo isso faz parte do processo, então tudo isso é o processo também da comparação, autocomparação em si. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.